Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um devocional e vamos refletir junto nos versos contidos no Salmo 43. Este Salmo 43, ele faz parte na Bíblia hebraica, na divisão do segundo livro. Como eu falei, acho que foi no primeiro devocional em Salmos, que a Bíblia hebraica costuma dividir todo o livro de Salmos em 5 livros. E o primeiro livro ele foi do Salmo 1 até o Salmo 41. Então, a partir do Salmo 42 até o Salmo 73, faz parte de um segundo sublivro, né? Um livro dentro de outro livro. E interessante pensar que o Salmo 43, ele tem muita similaridade com o Salmo 42, que é o primeiro salmo desse segundo livro, e que tanto é que o último versículo do Salmo 42 e o último versículo do Salmo 43 praticamente é o mesmo versículo e traz como ênfase o que eu quero trazer como o título da nossa devocional de hoje. Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Aqui é quase que uma introspecção em que o salmista conversa com a sua própria alma, ou como diríamos nós hoje, se estivéssemos diante do espelho e falássemos algo para nós mesmos, né? Aqui o salmista perguntando: minha alma, ó minha alma, por que está abatida? Por que está sofrendo? Por que essa angústia? Por que toda essa perturbação? O Salmo, então, o 42 e o 43, há até quem diga que no passado possivelmente foi até mesmo uma obra única. Tem muita similaridade, mas vamos considerar o Salmo 43, vamos ler junto e a gente conversa a respeito. Então, vou estar aqui projetando para nossa leitura o Salmo 43. Diz o verso 1: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Pensando aqui no verso 1, como disse agora há pouco que Salmo 42 e 43 têm muita similaridade, o Salmo 42 ele tem como título Aos Filhos de Corá para música. Os filhos de Corá, nos tempos do rei Davi, eram os cantores do templo, do tabernáculo. Nos dias de Davi não havia templo ainda. Quem construiu o templo foi o seu filho Salomão. Mas o tabernáculo já estava em Jerusalém, no monte, na parte mais elevada de Jerusalém, ficava o tabernáculo e praticamente todos os dias, não todos, mas vamos pensar assim,
o rei Davi tinha muito prazer, muita satisfação em ir ao templo e ter um momento com Deus em oração, e ao mesmo tempo a presença do rei no templo trazia um ato solene em que não somente havia os sacrifícios, as ofertas diárias, como também Davi instituiu com regularidade horários em que continuamente cantores apresentavam louvores a Deus. E Davi também, como ele era poeta, ele era músico, ele tinha uma ênfase muito grande em prestar adoração ao Senhor e também mobilizar o povo e designar pessoas específicas para atuarem na área da música, do louvor, e que apresentavam a todo momento canções. E muitas das suas obras, muitos dos salmos, como do que temos, dos 150 reunidos na Bíblia, 73, quase a metade, atribuídos nominalmente ao rei Davi. Embora estes dois, Salmo 42 e 43, não tenha no seu título hebraico Salmo de Davi, como muitos outros, mas muitos comentaristas, estudiosos, entendem que esses dois foi composto por Davi. E embora não tenha nominalmente o título, Salmo de Davi. E a circunstância aqui em que Davi ele suplica que Deus fizesse justiça e pleitear sua causa contra a nação ímpia e contra o homem fraudulento, os indícios são muito fortes que tenha se dado no contexto em que Davi tinha sido destituído do reino pelo seu próprio filho Absalão. Naquele momento em que Absalão ele se revoltou, ele criou um motim, tomou o reino, ele ficou com força bélica e por conta também ato contínuo, tudo isso foi consequência do pecado de Davi, em que ele estava sofrendo essa consequência de todo ato que ele havia cometido. O pecado com o adultério com a Batseba, a morte do marido dela, Urias, enfim, consequências, ele já havia sido perdoado. E nisso, assim, esse é o contexto em que ele já não mais estava exercendo a sua função de rei, banido de Jerusalém, e nesse exílio, a sua alma ansiava pelo tempo em que ele tinha no passado de estar no templo do Senhor, prestando adoração ao Senhor. Isso, a sua alma se abateu. Esse tempo do exílio, em que aí sim, enquanto ele peregrinava ou estava exilado de Jerusalém, era essa sua oração, o seu clamor, o tempo em que ele estava abatido e o tempo em que ele orava continuamente a Deus, pedindo que fizesse justiça. E ao mesmo tempo ele tinha no seu coração Deus como seu protetor, fortaleza, local de proteção. Mas ao mesmo tempo, porque ele estava exilado, afastado de tudo que ele fazia, seja como adorador no tabernáculo, ou seja como rei exercendo a sua função, ele tinha essa sensação de rejeição. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Ora, o inimigo aqui era o seu próprio filho, por toda aquela situação.
Não estamos falando do contexto em que essa obra já estava escrita, pois o tempo em que ela foi escrita, Davi já tinha sido restituído ao reino e dado estes salmos aos filhos de Corá para que continuamente todo o povo apresentasse esse salmo como oração e como canção em momentos difíceis. Então, assim, é do tipo assim, o compositor, ao usar da sua pena, ele lembrar de um momento difícil e compor em função desse momento difícil. É como que eu e você, em situação análoga, e lembrar de um tempo difícil e no momento da oração fazer essa apresentação diante de Deus. Ó Deus, eu me lembro dos dias difíceis em que eu me sentia abandonado, afastado, rejeitado, mas como eu estava enganado. Graças a Ti, ó Deus, eu estou aqui agora na Tua presença em oração, mas lembrando desse momento no passado que foi um pouco difícil. E muitas vezes, naquele momento da dor, no momento da aflição, fazemos a mesma pergunta que Davi fez no versículo 5. Por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E ao mesmo tempo que experimentamos essa aflição, quase que há duas pessoas em nós falando conosco, do tipo a nossa própria alma e, lógico, sabemos, o próprio Espírito falando conosco. Epa, espera aí, por que está abatida? Lembre, você tem Deus como sua fortaleza. E aí, quase que subitamente, a gente muda o ânimo. Opa, não vou ficar abatido. Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Ele é a minha salvação, e estou em oração face a face com meu Deus. Então, assim, num momento de angústia, isso dá uma reviravolta quando nos apresentamos diante de Deus ou lembramos de situações difíceis e pelo qual clamamos a Deus por livramento, ao mesmo tempo reafirmando: não, Deus é que me sustém, eu vou louvá-lo, eu vou agradecê-lo, eu vou sair desse estado de abatimento e vou me alegrar na presença do Senhor. Ou, como eles dizendo aqui, eu vou até mesmo fazer isso de forma conjunta, com toda a congregação, eu vou me apresentar diante de Deus alegremente cantando, ainda que a minha alma esteja passando por abatimento, ainda que a minha alma esteja experimentando angústia, porque eu sei que se eu me apresentar diante de Deus e colocar Ele como o foco da minha adoração, não vou focar no abatimento da minha alma, mas eu vou focar em Deus, que é a minha segurança, isso vai trazer uma reviravolta no nosso estado de perturbação, em que Deus vai usar tudo isso e dar a alegria que o nosso coração tanto precisa em momentos de abatimento, em momentos de angústia. E fazer isso, seja no nosso íntimo com Deus, aquele momento a sós com Deus, ou fazer isso somado com mais pessoas, essa alegria, ela se torna transbordante. Aqui ele diz: louvarei com harpa. Os dons que Davi tinha, músico, eu posso dizer, eu vou louvar ao Senhor ministrando a palavra, eu vou louvar ao Senhor exercendo misericórdia, sendo a pessoa que vai estar ao lado do meu irmão, da minha irmã, para de uma forma servir de acalento, ainda que eu no meu íntimo esteja com a minha alma batida. Do tipo assim, não vou ficar prostrado, sofrendo, num estado de autocomiseração, dizendo: alma batida, por que ainda está abatida? Reerga-se, alma.
reerga-se e vá se apresentar diante de Deus. Vá se apresentar e busque a alegria, o contentamento, a satisfação que está no Senhor. Ele que é toda a fonte de alegria, toda a fonte de contentamento. E veja, fazer isso indo, como Davi coloca aqui, o verso 3 é importantíssimo, uma súplica. Deus, se não for o Senhor enviar a tua luz e a tua verdade para me guiar e me levar na tua presença, o teu santo monte, os teus tabernáculos, ou seja, ele que no tempo em que estava exilado e sabendo que o local de adoração, o local público de adoração, o tabernáculo lá no monte de Jerusalém, ele suplicando no momento difícil: Deus, envia a tua luz e a tua verdade para que me guie, me conduza, me leve para o teu santo monte. Hoje sabemos que não há mais um único local de adoração. Quando Jesus Cristo disse para aquela samaritana: eis que chegará dias que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, nem neste monte, o Monte Gerizim, nem em Jerusalém, mas em todo lugar se invocará o nome do Senhor. Então, à luz desse salmo, trazendo para a nossa vida, devemos, como disse aqui o salmista, Deus, que eu veja a tua luz e que eu veja a verdade da tua palavra e eu seja guiado por ela a estar na tua presença. E com isso, tendo esse norte, essa bússola que conduz, que aponta para o caminho do Senhor, a sua palavra, a sua verdade, o seu espírito que ilumina os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento. Tendo tudo isso, fica essa pergunta do verso 5. Tendo tudo isso que nos direciona para Deus, por que então está abatida, ó minha alma? Essa é uma pergunta de inconformação. Deus, por que minha alma ainda está abatida se eu tenho tudo isso em Deus? Eu tenho toda essa fonte de poder no Espírito para ser conduzido, moldado. Por que está então abatida a minha alma? Então, nos momentos em que estivermos sim tristes, abatidos, deprimidos, foque em tudo que Deus é e já tem feito na sua vida, na minha vida. As grandes obras, as grandes maravilhas. Traz à memória tudo isso. Traz à memória os feitos do Senhor, os milagres, livramentos que Ele concedeu e principalmente a salvação em Cristo Jesus, o perdão dos pecados. Mire nisso, no que Deus fez e no que Deus é na sua vida. E faça a pergunta: por que está abatida então? Por que se condoer e permanecer nesse abatimento? Por que está perturbado assim dentro de mim? Fazendo isso, vamos sair com fé no Senhor desse estado de abatimento e alegrar-se no Senhor, porque vamos estar focando nele. Tirar o foco da alma batida e focar no Senhor. Isso sabendo que Ele é toda a nossa segurança, toda a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o socorro em todos os momentos, como o salmista fala, socorro bem presente na angústia. Então, fica aqui a recomendação.
foque em Deus. E aí sim, vamos perguntar para nossa alma por que ainda estar abatida. Focando em Deus e não em nós mesmos, vamos ter um contentamento mais perene, duradouro no Senhor. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, que possamos, Senhor, tal como o teu filho Davi, encontrar contentamento e fortaleza no Senhor. E nos momentos em que questionarmos a nossa própria alma, como dito, olhar no espelho e dizer por que ainda está nesse estado, ajuda-nos, Senhor, à luz da tua palavra, à luz da tua verdade, focarmos em ti, olharmos para o alto, para onde o Senhor está e nos contempla, e ao mesmo tempo buscar forças no Senhor e viver uma vida satisfeita, contente no Senhor. Sim, Pai, vamos experimentar momentos difíceis de dor, de angústia, ó Deus, em que em muitas ocasiões poderá sim a nossa alma se abater, se perturbar. Mas ajuda-nos, Senhor, a focarmos em Ti, a ter o Senhor como prioridade e buscar refúgio no Senhor, que é fortaleza e socorro bem presente. Obrigado, Pai, que possamos, eu e toda pessoa que ao ouvir essa mensagem, ser motivada, desafiada a buscar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Fica conosco, Senhor. É a minha oração que faço em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, tenha um excelente dia no Senhor.